Tem uma questão que você falou que eu acho que é muito legal, que é a questão de referência, né? Só para dar a print nisso. Que é assim, quando você não tem referência, tá falando isso com a minha esposa esses dias. A minha esposa, ela agora passou a trabalhar com copy, com algumas outras coisas, e, cara, ela tinha uma referência de ganho, de possibilidades de ganho, sabe, comum, tradicional, tipo assim, limitadas mesmo. Sim. Na hora que ela começou, foi muito louco, que nesse ano a mentalidade, eu vi isso acontecer com ela, a mentalidade dela começou a girar. Ah, meu Deus, então dá para eu alcançar tal coisa, dá para eu fazer tal coisa, porque você passa a ter referência. Quando você tem referência só de gente que tem a mesma questão, que fala a mesma coisa, que te fala, cara, não, você não pode ser assim. Eu lembrei de uma história, esses dias eu estava falando com a minha tia, né? E aí a minha tia, ela virou e falou assim pra mim, eu comentei, né, onde eu tô morando aqui num bairro diferente que São Paulo. Ela, tinha que ser o Ezequiel sempre com um tom meio pejorativo, porque assim, caramba, mas eu não posso começar a querer construir coisas melhores, a querer ir atrás de melhorar coisas, né, melhorar para minha família, para as pessoas que eu amo. Tudo isso eu acho que também entra nesse ponto aí, né, referência. Falou tudo, Zeca. Obrigado por compartilhar, porque... E como que eu posso ter novas referências? Estudando essas referências. Eu, no meu caso, as minhas primeiras referências que eu comecei a projetar melhor financeiramente nos Estados Unidos foi o T. Harv Eker, que foi o primeiro contato com ele, T. Harv Eker e o Robert Kiyosaki, foram esses dois. E no Brasil foi o Carlos Wizard e o Flávio Augusto. Cara, quem está no Brasil e não conhece, eu vou até escrever o nome dele aqui, porque vou te falar, se você... Flávio Augusto. Cara, o Flávio, inclusive é dono da... Você sabe ele fez uma frase, ele deu uma frase muito boa essa semana, depois eu falo. Vai ter que ser. Pois é, então o Flávio, ele foi uma referência para mim de empreendedorismo. Ele é o dono da WhatsApp, né? Exatamente, ele criou a WhatsApp, vendeu o WhatsApp por milhões. Bilhão, ele vendeu por 1 bilhão. Bilhões e comprou de novo. Não, olha isso, ele vendeu por 1 bilhão e comprou de novo por 300 milhões. Tipo assim... E comprou um time de futebol no caminho. Normalmente termostato financeiro. Primeiro, o Flávio Augusto se juntou com o Carlos Luiz. Hoje, eles têm uma empresa chamada Esforza, que é responsável por muitas marcas que talvez você nem imagine, né? Então, por exemplo, uma delas é a Taco Bell, né? Então, a Taco Bell está dentro da Esforza, pegou a franquia da Taco Bell e tal. Mas o que é? Eu ficar vendo que uma pessoa, que o cara pegava ônibus no Rio de Janeiro, lotado, e fez isso, por que eu não posso? Indiferente da cidade que ele estava, no meu caso era em Brasília, vendendo melancia, né? Eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, sabe? Tá, mas será que ele tem um QI maior do que o meu? Será que é porque ele nasceu em tal lugar? Gente, esses tipos de questionamento a gente precisa de tirar. Alguns questionamentos que podem mais tirar você do seu foco. Isso eu já sei. Ah, mas isso que o Fábio está falando, isso eu já sei. Tá, então por que sua conta financeira está desse jeito? Por que você está aqui, né? Não quer fazer algo novo? Não, mas eu já sei, então você já estava sabendo, já era para estar com o dinheiro do jeito que você queria. Já era para não estar com medo mais de crise. Então a gente tem que tirar um pouco disso, sabe? Tirar um pouquinho dessa situação de, mas é isso, aquilo, outro, para você modelar. Então aqui, o que a gente vai fazer na Amazon? Primeiro, vou começar. Eu estou com uma crise. Para as grandes empresas, elas precisam de, muitas vezes, se enxugar em alguns momentos para se expandir de novo. Eu posso dar um exemplo de fazer o seguinte, dar um passo atrás, que a gente já escutou isso algumas vezes, para dar 2 passos para frente. Como que você pode fazer para dar um passo para trás na Amazon, não na Amazon, na sua vida financeira? Um passo atrás na vida financeira para você, em outro momento de crise, ou como é online, a possibilidade de você dar 2 passos para frente é muito mais rápido. O que dá para fazer? Eu vou falar da forma que eu aprendi lá em 2008. A primeira coisa era diminuir
os meus gastos. Não, mas eu já não gasto, eu já não faço, nossa, eu já nem como direito. Na realidade, quando a gente vai colocar isso na ponta do lápis, isso não é verdade. E eu tive que fazer isso, eu vou mostrar aqui os primeiros passos que você pode fazer. Já que a gente está falando de crise, e normalmente é uma situação de crise financeira, eu vou falar como eu saí daquela crise financeira de 2008. A primeira foi passar 3 meses, esse negócio, todo mundo fala, e não sei o quê, será que é isso mesmo? Colocando no papel. Quando eu tô falando papel, é papel. Até sistema eu fiquei testando. Testei esse sistema de aplicativos, aquela coisa toda que é mais bonitinho, que é mais fácil. Olha, eu vou te falar. Quando eu aprendi que quando tá no mundo das ideias ou nos aplicativos, essa coisa toda, depois que você coloca no papel, essa parada vira de uma forma totalmente diferente. De verdade, só são 3 meses. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você não precisa passar a vida inteira anotando o cafezinho que você tomou todo dia. E eu tive uma crise com essa parada, até falei o nome crise, na época, muitos anos atrás, uma crise real mesmo interna. Porque eu não gosto muito de ficar colocando tudo no ponto do lápis e ficar, caracas, hoje eu comi um biscoito, eu vou lá e coloco 10 centavos de dólar. Hoje eu comi uma balinha, um dólar, 10 centavos de dólar. Eu não gosto muito, mas naquela situação de crise, eu precisei de fazer o que eu não gosto. Para em poucos meses na frente, aquele sacrifício que foi curto, valeu para mim, sabe o quê? Anos. Porque se eu não tivesse feito isso aqui de verdade, eu não estava entendendo o que eu ia fazer. Então a gente tem que saber, durante 3 meses, aonde você consegue enxugar. Você vai ficar impressionado, quem está nessa situação de crise e tal, aquela coisa toda. Se você fizer isso de verdade, colocar no papel mesmo, todos os dias, tudo, você vai ficar impressionado. O que dá para você juntar desse dinheiro? É incrível. E eu vou falar os passos. Primeiro, 3 meses. Segundo, compre um livro. Não baixe da internet. Vou explicar aqui. Se você quiser fazer assim, tá tudo bem. Né? Foi a forma que eu tive que baixar, tive que piratear na época, muitos anos atrás. Tive que fazer um monte de coisa para depois entender mentalmente, fisicamente, fisiologicamente, espiritualmente, que aquilo que a gente fazia, que eu fazia, pensando que era assim, né? Eu sou espertão, né? Eu consigo baixar da internet, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, porque eu estudo, eu aprendo, eu sou fazedor, e muitas vezes eu fiz. Mas o resultado final da coisa, eu desandava de novo. Montanha-russa na certa. Então não baixe do YouTube. Não baixe do YouTube. Não baixe um PDF. Não pega emprestado. Pega uma parte do seu dinheiro, que é bem pequenininha, e comece a estudar livros bons, como Segredo da Mente Milionária, Pai Rico e Pai Pobre. Pega todos os livros do Flávio Augusto, do Flávio, que são, cara, é impressionante. O primeiro livro do Flávio, que ele colocou para adultos e era um negócio gostoso de ler, porque parece uma revistinha em quadrinhos, né? E, cara, tinha umas pontadas que ele dava assim que eu falei, bicho do céu, eu nunca tinha pensado numa parada dessa. Então, são livros, poxa, Fábio, mas um livro é caro, é R$20, é R$30 para quem está no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, não, é $15, $20, sendo que eu tô na crise, como é que eu vou ficar gastando dinheiro com livro? Olha onde que eu quero chegar com vocês aqui, se vocês entenderem o que a Amazon tem a ver com essa parada de crise. Antes de chegar na Amazon, sua cabeça tem que estar preparada para a crise. Senão, já avisei aqui para você, você pode até ganhar dinheiro, ou muitas vezes nem vai ganhar dinheiro, porque sua cabeça só está onde? Aqui, ó. O que eu estou fazendo com você aqui agora, nesse momento, é te puxando dessa parada. Transformando crise em CRI. Como que eu vou criar? Você tem que ter pensamentos diferentes. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações. Como já dizia o T. Harv Eker. E aí, o que vai acontecer que gera resultado no final? Esse livro aqui, que você comprou por 20, 30 reais, você vai engolir esse livro. Primeiro para trabalho mental. Então, vai literalmente
engoli esse livro. Poxa, mas aí começou a sair de crise, que era um pensamento que não, eu tenho que guardar esse dinheirinho aqui, que eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Para criar. Porque como é que você vai criar uma coisa se você não sabe o que você vai poder criar? É difícil, você não tem um norte, falar igual o Zeca falou, você não tem uma referência. As suas referências são os seus amigos do trabalho, as suas referências são a sua família, e você quer se diferenciar de todo mundo para ser melhor para você e para sua família e não tá nem aí pro que os outros estão falando, porque uma das coisas assim que mais me fazia assim quando eu comecei a estudar sobre isso era, poxa, mas será que fulano vai pensar isso? Será que fulano vai pensar aquilo? Nossa, mas isso e aquilo outro. Por quê? Porque a gente estava amarrado ali, entendendo que para eu ganhar muito dinheiro, algumas coisas ruins teriam que acontecer. E aí, olha só. Sacrifício. Pega uma parte. Eu nem fiz nada ainda na Amazon. Eu não coloquei. Eu tô falando de quando eu vou chegar de quem já tá vendendo, quem já começou. Mas digamos assim, eu tô numa crise muito ruim, porque o nosso Contecast hoje era falando de quê? De crise. Digamos que você tá assim, sem possibilidade de investir. Cara, faliu a empresa. Assim mim, faliu... Eu não tenho dinheiro para investir na Amazon, Fábio. O que eu faço? Eu tô explicando para você. Primeira coisa, você tem que medir. Não existe uma possibilidade de você melhorar sem você saber onde que você está. Porque se você fica achando que vai ganhar dinheiro, que vai ser milionário, que não sei o quê, e não mede, é difícil fazer isso. Ah, eu quero crescer 20% do que eu estou hoje. Mas se você não sabe quanto que você tem hoje, como é que você vai crescer? As grandes empresas, as que sobrevivem, já estão muitos anos aí, fazem isso. Tem todos esses números, né? Então, você vai, para isso, comprar um livro. Tá na crise total. Junta um dinheirinho, vai na livraria, você vai lá e compra aquele livro. Pelo ato de você comprar, mesmo que você não goste de ler, você vai te dar um incentivo maior a querer ler. Então, beleza, li. Durante 3 meses eu tô vendo aonde que tá indo o meu dinheiro. Fala, mas não, nem tem dinheiro direito ainda. Escreve o que você tem. A gente não tá falando aqui de pouco ou muito. Foi exatamente na época quando eu comecei a aprender uma parada dessa. Eu tive, graças a Deus, uma possibilidade de ter um gestor financeiro, que foi o André, lá do Brasil. Era um amigo nosso, de uma igreja que a gente participava. E o André, ele viu a nossa angústia, minha e da minha esposa, uma angústia financeira, e um dia eu estava sentado, eu conversei com ele, ele falou, cara, eu posso ajudar vocês, vai lá no meu escritório. Cara, fui no escritório do cara top das galáxias, sentei, eu e minha esposa, ele falou, funciona assim, assim, assado, dá para fazer isso, assim, assim, assado, vocês têm esse dinheiro para receber, porque até dinheiro para receber apareceu, porque a gente tirou o olho, tentamos, naquela época, né, tirar o olho do furacão. E eu fui mais um pouquinho na frente, porque eu estava tirando o olho do furacão, porque eu estava lendo os livros. E eu estava vendo os vídeos. E eu estava escutando, falando que era possível. Então, 3 meses, durante 3 meses, eu lembro disso aqui como se fosse hoje. Para mim, foi uma das coisas mais difíceis. Porque mas eu já esqueci. Ah, mas isso. Mas aí eu ficava, não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa para isso mudar. Então, para sair da crise, anota 3 meses. Você não vai precisar de passar a vida inteira fazendo isso aqui, não. Tá? Fez isso. Desse dinheiro aqui, você precisa cortar alguns gastos. Isso para qualquer nível. Precisa de cortar alguns gastos. Primeiro, para você gerar um hábito disso. Segundo, quando você for comprar alguma coisa, você tem que respirar antes. Ir para sua casa, não compra naquele momento. Beleza, passou um dia, você realmente vê que aquilo que você ia comprar é necessário mesmo, você volta lá na loja e compra. Nós brasileiros, nós somos viciados, na verdade, nós fomos projetados a sermos viciados em imediatismo. Então eu vou lá na loja, eu olho, dá aquele
camuchão, assim, aquele fogo, assim, meu Deus, você fica louco para comprar, preciso disso, mas será que você precisa mesmo, né? Me dá, pelo amor de Deus. E a gente só consegue perceber isso quando você tem um modelo de crescimento financeiro, que eu estou mostrando aqui para você. Então, foram 3 meses estudando, colocando no papel aquela coisa toda, separou um dinheiro, beleza, agora o que eu vou fazer para que esse dinheiro se torne maior, mesmo ele sendo pouco. E na Amazon, o mais maluco disso aqui tudo, é que para começar na Amazon, cara, com $150, deixa eu ver se apareceu. Você compra 10 produtos de $15, o que aconteceu aqui? Você deu o primeiro pezinho para sair, falar, né? Você se mexeu. Eu saí da crise para olhar para onde? Para o CRI. Porque eu estou criando um negócio do zero. Com $15, $150. Fábio, mas hoje eu tenho uma situação que, poxa, ou me demitiram, eu estou com dinheiro, ou fizeram... Ou você tem uma reserva lá que dá para você fazer isso. Eu já pego, vamos supor lá, que a pessoa tem $1.000, R$5.000. Não, eu já vou investir. Eu vou pegar isso aqui tudo e jogar num produto só? É uma maluquice. Então, agora eu vou falar de metodologia na Amazon que você vai fazer mesmo tendo esse dinheiro durante a crise. Eu já falei aqui, se você tiver pouco ou nada, o que você tem que fazer para você desenvolver e ter esse dinheiro o mais rápido possível, que você vai começar a cortar algumas coisas. Outra coisa que na época de 2008 eu aprendi era venda coisas que você não está utilizando. E basicamente eu olhava, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa para vender? Pois não é que eu tinha algumas coisas naquela época? Cara, e eu fui... Teve a Natália Cury, né, de finanças, ela fez um reality show muito legal. Depois as pessoas podem assistir, onde ela faz isso. A pessoa fala assim, cara, eu não faço ideia do que eu tenho. E ela mostra, ó, às vezes você vende um negócio que você não tem faz tempo, você consegue R$500, R$600, $150 que você precisa. Eu gosto da Natália também, tá? É uma pessoa que ela é muito, muito pé no chão, né? É uma realidade não é tipo assim, ai, vem aqui e investe, torne milionário daqui a semana que vem. Ela é muito pé no chão, ela tem umas coisas bem nessa linha que a gente está falando, né? Porém, já tem podem ter pessoas aqui, no nosso caso, que já tem uma possibilidade maior, $1.000, $5.000, $3.000, $5.000, para investir. E às vezes ela quer, como é que eu posso falar? Comer muito rápido. É igual a comida tá quente e você quer comer tudo de uma vez. Vai dar dor de barriga. Não vai sentir nenhum gosto, vai dar dor de barriga. É uma coisa louca, né? Então não vale a pena fazer isso. Vale a pena fazer o quê? Dividir em produtos diferentes e quantidades menores. Entre 5, aí vamos falar de técnica e estratégia. Entre 5 a normalmente 15 produtos. Se você vê lá na velocidade de venda, e quem não sabe o que é velocidade de venda, a gente tem um Hunter Cash que eu falei de velocidade de venda, falei de um monte de coisa. Como que você explica essas coisas? O que é isso? Uma que tem velocidade de venda muito boa, você compra 20. Para desses produtos, quem já está numa situação que quer crescer mais rápido na Amazon, durante a crise, o que você precisa de fazer? Você vai dividir os tipos de produto. Sabe o que é tipo de produto? Vamos lá. Esse aqui é um tipo de produto. Esse aqui é outro tipo de produto. Esse aqui é outro tipo de produto. Então, nós temos aqui, nesse momento, 3 tipos de produto. Esse aqui, eu compro 5 dele, que está lá uma velocidade de venda. Poxa, eu estou vendo lá que está vendendo 30 por mês. E o mais massa na Amazon é que você já sabe disso, a gente não fica num achômetro. Não, mas será que é isso mesmo? Será que é? Não, a gente tem lá, né? Os números, tanto no Keepa você vai olhar o preço, se é real mesmo, e a gente usa o Jungle Scout Estimator para saber a quantidade de vendas no mês. Esse produto eu comprei 10, esse produto eu comprei 15. Mandei os 3. Olha a situação de novo aqui, Zeca, crise de novo. Tem pessoas que vão fazer o seguinte... Esse produto aqui, ó, ela comprou 10 e não tá vendendo. Ou alguém baixou, os concorrentes baixaram o preço. Sabe o que ela fica olhando? Ela tem 3, né? Ela fica nesse aqui. Ai, meu Deus, mas não vendeu. Ai, não é possível, tá todo mundo baixando o preço. E esse produto aqui tá vendendo bem. Ela... Gente, vocês prestaram atenção no que eu tô falando aqui pra vocês, isso é muito louco. Eu preciso fazer essa psicologia invertida aqui em vocês, pra vocês entenderem essa coisa. Em vez de você ficar olhando aqui, ó, cara, deixa esse produto para lá.
Esse aqui começou a vender, você vai sair do crise para o CRI. Então você vai olhar para onde? Para esse produto. Em vez de, mas eu estou perdendo 10 produtos aqui. Quem entender essa parada aqui que eu estou explicando agora na Amazon, não vai fazer, né, 10 mil dólares não por 30 dias, né? 100 mil não. É ir para aquela brincadeirinha dos 25 mil pessoas para milhão. Por quê? Você precisa de mudar a mente. Mas, Fábio, como é que muda? Primeiro, escutando. Você tá aqui, cara, deixa eu falar uma parada aqui para vocês. Se eu pudesse ter de repente até tem no software, né, Zé, um negócio pulando aqui, parabenizando, um high five aqui. Pera aí, cara, eu nunca fiz isso aqui não. Dá um high five comigo aí, quem tiver comigo. Pá, dá um high five aqui. Não, tô falando sério. Bota a mãozinha, bota a mãozinha, levanta a mãozinha aqui no chat. Bate um high five aí comigo, bate mesmo aí. Bota a mãozinha aqui no chat. Por quê? Por que eu tô falando isso, Zé? Porque quem tá aqui assistindo isso, já saiu, eu tenho certeza absoluta disso, de começar a olhar só para cá. Começou a olhar para a CRI. Mas, na maioria, ainda deve estar com a raiz muito forte aqui, se você não estiver estudando todo dia, se você não estiver alimentando essa cabeça todo dia. Minha esposa, às vezes, pensa que eu sou louco, né? E muitas vezes eu acordo às 5 da manhã, então em janeiro e fevereiro eu tava com essa pegada de todos os dias acordar às 5 da manhã para fazer coisas extraordinárias para esse ano, né? E tem coisas acontecendo assim, meu Deus do céu. Como pode ter crescido tanto disso? As pessoas não olham lá no meu jardim, né? Que eu levantei 5 da manhã. Mas aí você tá só trabalhando? Não, meu querido, é só 2 meses. Depois a gente só tá viajando, depois a gente só tá curtindo, depois a gente tá podendo adquirir o que... Eu gosto muito de restaurante, né? E sair, essa coisa toda. Uma das coisas que eu mais... Cara, olha que coisa louca, né? Eu tinha uma vontade de fazer o seguinte, ir no restaurante e não olhar pro lado direito do cardápio. Era uma coisa que sempre bateu muito, muito. Não sei por que não, mas eu sempre... Era uma coisa minha. Quem já olhou muito, eu acho que quem já olhou muito pro lado direito do cardápio, a gente sempre acaba falando assim, queria parar de olhar para esse lado direito. Porque basicamente, quando a gente faz isso, a gente compra o que a gente quer olhando o preço, né? Exatamente. E um dia, lá nessa época de 2000, aquela coisa toda, aquela crise toda, eu pensando, né? Acho que alguém deve ter falado na internet isso, ou eu li em algum livro, a pessoa falando, nossa, é possível você ir no restaurante e não olhar para o lado direito. Naquela época, eu ainda estava aqui, ó, olhãozão, só na crise. Cara, acho que não tem como. Poxa, eu ganho... Como é que eu, que tenho salário... Teve uma vez, vou contar aqui bem rapidinho. Uma época que eu entrei numa empresa lá no Guaraú para consertar computador. Eu estava aprendendo ainda. Na verdade, ali eu já estava bem maceteado, porque eu já tinha passado por outra empresa. E eu fui contratado como técnico de informática. Eu ganhava R$3 a cada computador que eu arrumava. E aí eu peguei uma manha lá que eu conseguia arrumar 3 computadores de uma vez só. Eu deixava os 3 assim, ficava mudando o monitor, né? Para ver se eu conseguia ganhar mais. Naquela época, foi quando eu comecei a entender essas coisas, comecei a ler mais livros e tal. Eu falei, como que eu vou, por exemplo, tinha um Porcão lá não sei se aí em São Paulo tem, mas tinha um restaurante lá chamado Porcão, né? Em Brasília. Como que eu vou num restaurante desse? E eu não vou olhar para o lado direito. Aonde que estava meu olho naquela época? Aqui, ó. E eu vou voltar de novo que o Zeca falou que ele na verdade, ele bateu o escanteio, correu para o negócio, bateu e fez o gol, porque esse cara, referência é tudo. Eu estava com a minha referência aonde? No meu chefe, que estava ali todo dia comigo. Qual era a minha referência? Era o meu chefe. E ele estava fazendo lá o quê? Ele estava estressado, cara, querendo fechar a empresa. Ele estava quebrando a empresa fazendo aquela coisa toda. Depois eu fui para empresas grandes, aos meus chefes. Eram os caras mais estressados da empresa. Eles tinham que trabalhar, eles até ganhavam bem, mas eles tinham que trabalhar mais, não tinham tempo com a família. Quem eram as minhas referências naquela época? Os meus chefes. Quem era a minha referência? Esposa em casa. Quem era a minha referência? Meus pais. Quem eram as referências? Meus tios. Como que eu vou sair disso? Para ir, por exemplo, a gente foi agora em alguns lugares, né? Fomos para San Antônio, depois a gente foi para Dallas. Como que eu fui para um restaurante com mais de 105... Cara,
Mais de 100 andares, pensa num restaurante. Nossa, que beleza, mais cara. de 100 andares. Minha filha quase morreu. Todo mundo assim, quando saiu do elevador, a gente tava tontinho. Porque o elevador não parava de subir, né? Mais de 100 andares, olha que massa. Ó, aproveita que daqui a pouco o Daniel vai correr para tudo que é lado, você vai aí vai ser uma loucura, né? E o restaurante dava a volta, cara. 360, a gente via a cidade inteira, sabe? Como que eu ia imaginar isso? Agora você que está me assistindo, já consegue imaginar. Já consegue saber que é real. Já consegue saber que é possível. Se você, mas eu não conheço o Fábio, será que ele está falando isso? Então não olha para mim, você pode olha para outra pessoa. Eu vou tentar. Tony Robbins, olha para Oprah Winfrey, que foi onde eu aprendi muito. Eu aprendi muito com a Oprah na questão de agradecimento. Né? A Oprah, ela coloca muito a força no agradecimento, que é um dos ingredientes de você sair, sabe da onde? Da crise. Cara, isso aqui, eu preciso falar isso. Putz, grila. Você fazer... É muito louco. Eu tô dando um mapa do jeito que eu fiz. Ó, o Zé que tá colocando... Zé, que você tá muito massa nessas paradas aí. Eu tô tentando descobrir como colocar os resultados aqui. Isso daqui Zé que é muito louco. Ó, então o que acontece? Olhou 3 meses, comprou um livro. Qual o próximo passo? Ser grato pelo que você já tem. E isso eu aprendi muito com a Adriana Marques, a pessoa que me fez a minha formação de coach. Eu fiz outras especializações com a Adriana Marques. E ela era muito, batia muito nessa tecla de você já ser grato pelo que você já tem. Que é o seguinte, por exemplo, mas eu tinha um carro que, cara, quebrava, que não sei o quê. Aí eu fico, putz, mas esse carro não presta. Mas é aquela coisa toda. E aquela época, como eu já estava mudando muito a minha mentalidade, eu comecei a agradecer. Putz, velho, esse carro me leva para todo lado. Eu comecei a mudar a chave. Mas por quê? Eu tinha uma nova referência.